que o impossível quem faz é Deus. E às vezes nós nos encontramos em algumas situações que nós olhamos e falamos, a gente não vai conseguir, Senhor, é muito difícil. Não é. Seja forte, valente, corajoso como Davi foi. Confie, acredite, faça diferente. Às vezes você está numa luta hoje, está em outra amanhã. Não desiste. Se não tiver luta, não tem vitória, não tem graça. Já pensou sua vida sempre a mesma coisa? Quem gosta de rotina aí? Ninguém, né? Nós precisamos aprender a fazer diferente, a querer mais de Deus, a se envolver com as coisas de Deus. Davi, ele foi humilhado, Davi, ele foi esquecido, ele foi rejeitado. E muitas vezes eu e você passamos por essa situação de humilhação, de rejeitação, de esquecimento do homem, mas de Deus não. Deus nunca esquece de nós. Deus nunca deixa a gente passar por qualquer situação sem estar ali, ó. Pode ir, filho. Pode ir. Você aguenta. Você é valente. Pode acreditar. Eu estou pertinho de você. Esse é o Deus que eu e você servimos. E lá na frente, você vai entender porque você passou por esse processo. Temos que passar por processo, porque é no processo que eu e você crescemos. É no processo que eu e você se achegamos a Deus. É no processo que eu e você entendemos o agir de Deus. Se eu e você não tivermos a sabedoria de, no processo, querer conhecer mais de Deus, nós nos afundamos. Esperança. O Senhor não tem para nós, eu vou ler novamente ele aqui. O Senhor não tem para nós caminhos maus. O Senhor tem para nós caminhos de confiança, caminhos de crescimento. Só quem tem caminhos ruins e pensamentos ruins para mim e para você é o diabo. Ele sim tem prazer em ver eu e você cabisbaixos, triste, achando que não vamos conseguir, que não vamos conquistar. Ele sim, mas o nosso Deus não. Mas Ele permite que nós passemos por algumas situações. Para quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado em todo o tempo na nossa vida. Se o nome do Senhor Jesus não for glorificado, é em vão a nossa estadia aqui na terra. Nós temos que fazer com que tudo aquilo que o Senhor colocar na minha e nas suas mãos seja exaltado para a honra e glória do nome santo do Senhor. O Davi, em todo o tempo, ele trabalhava com amor. Ele fazia as coisas do Senhor com amor. Ele era obediente com amor. Valente, corajoso. Nós, povo de Deus, temos que ser assim. Valente, corajoso. Mesmo que quando a gente tem que subir aqui no altar, a perna da gente treme muito. Mesmo quando os 4 pastores estão na igreja. Mas nós temos que ser valente e corajoso. Em todo o tempo. Se eu e você não fazer aquilo que Deus nos chamou, cumprir o nosso chamado, cadê o ID do Senhor? Nós temos que cumprir o ID. Lá no congresso, o professor Nelson pegou uma canequinha de alumínio. E ele fez a pastora Thaís até falou domingo passado, ele fez uma comparação da xícara de porcelana e da canequinha de alumínio. Irmãs, ele jogava a canequinha de alumínio lá no altar, ele chutava. E eu fiquei parado e pensando assim, meu Deus, quantos de nós não somos balançados pela vida igual essa canequinha? Mas para a glória de Deus, nós somos a canequinha de alumínio. Se permanecemos de pé, areamos ela, tomamos a água geladinha, passamos o café e permanecemos de pé. Se nós fôssemos a xícara de porcelana, no primeiro chute, no primeiro tombo, iríamos quebrar. Mas nós não. Somos, sim, a canequinha de alumínio. A canequinha lá do interior, que serve para o café, que serve para a água. E é assim que Deus quer. Que nós sejamos aquele, como a canequinha, se for da irmã Cleusa, ela brilha muito, bem areada. O Senhor quer nós assim, areados, brilhando. Para quê?
para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Luta teremos, irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque nós vamos vencer todos eles. E a palavra de Deus diz assim: buscai-me e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Quando nós acreditamos e confiamos no poder de Deus, qualquer luta fica leve. Porque nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Porque nós sabemos que se nós estamos passando por qualquer dificuldade, nós temos a intimidade de orar e pedir ao nosso Deus o socorro. E vem, porque a palavra de Deus diz que Ele faz o impossível por mim e por você. E quando Ele entra em qualquer situação, a nossa vida muda, fica diferente. A nossa história muda. E nesse versículo que nós acabamos de ler aqui, Deus diz assim: ei filho, você pode estar vivendo hoje uma situação ruim, algo que cause lágrimas, como o louvor disse. Mas o teu Deus, o meu Deus, tem para você dias de esperança, um futuro de coisas novas, vida nova. Basta você acreditar, querer ser valente, querer mais de Deus, buscar aquilo que o Senhor Jesus tem para te dar. Olha, até as pessoas olham até a sua cara triste, mas Deus vê o teu coração. Isso é o mais importante. E Ele olha em você e encontra o Davi da Bíblia. E às vezes você não enxerga em você o Davi da Bíblia e foge. Foge daquilo que Deus tem para você. Foque naquilo que Deus tem para você. Foque naquilo que Deus quer de você. O principal de um jovem que sabia que Deus... O principal de Davi era que aquele jovem sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Saiba nesta noite que Deus está no controle de todas as coisas. Seja ela boa ou ruim. Deus está no controle de tudo. Hoje pode estar difícil, mas amanhã você vai ter testemunho para contar. Porque a nossa vida é assim, a vida do crente é assim. É uma roda gigante. Hoje, lá em cima, amanhã, você volta para cima. Percebe que nos dias, que aos seus dias mais difíceis, eu perguntei isso na célula de segunda. Os seus dias mais difíceis, como é que você está com Deus? Mais pertinho dele, não está? Querendo mais dele, não é? Muitas vezes nós passamos pelo processo só para isso. Só para estar mais pertinho de Deus. Porque quando está tudo assim, muito bem, muitas vezes você nem lembra desse Deus que te ama tanto. Mas quando você passa pelo processo, você entende que é Ele que pode te tirar do processo. E é Deus que tem um futuro brilhante para você. Não é o homem, é Deus. Então quando você começa a confiar e acreditar como Davi fez, ele era um jovem que tinha muito motivo para ser revoltado, para ser, sei lá, não querer saber de Deus. Ele tinha, mas pelo contrário, ele era um homem que ele queria mais de Deus, que ele tinha total certeza que aquilo tudo que ele estava passando era um processo que ia levar ele à vitória. Era um processo que ia levar ele ao crescimento. E que Deus tinha planos para ele, planos de paz e de esperança. Deus tem da mesma forma para mim e para você. Plano de paz e de esperança. Aonde você olha que não tem mais vida, aonde você olha que não tem mais jeito, aonde você olha, aí não vai dar, vai continuar cada dia pior. É aí que Deus entra. É aí que Deus entra e é aí que Deus muda o direcionamento de todas as coisas. E faz diferente. E Deus, Ele é especialista em surpreender eu e você. E Ele sempre vai te surpreender com o melhor. Porque Ele te ama. Nós que somos mães, vocês que são pais, os homens, jamais vai dar para os teus filhos o pior. Sempre o melhor.
não é? Deus não é diferente. Deus ainda é melhor que nós, pai e mãe. Deus tem o poder de fazer o impossível. Deus tem o poder de fazer o sobrenatural. Mas como eu consigo tudo isso? Basta você ter as características de Davi. Seja forte, seja valente, seja verdadeiro nas palavras, seja gentil, ame a obra do Senhor, ame as coisas do Senhor, ame esse Deus que te ama tanto. Hoje você só está aqui porque Ele te ama. Você não está aqui porque, eu estou aqui porque eu quero estar. Não. Você só está aqui porque Ele te ama. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do fôlego da vida. Se Ele achasse que você não deveria estar aqui hoje, no dia de hoje, você não teria nem levantado. Mas Ele tem planos de esperança, planos de vitória para você. Para mim, contava o detalhe do dia das crianças. E minha chefe falava assim para mim: Rô, não precisa dessa agenda. Rô, escreve menos. Eu falava: não, eu quero escrever assim, grande, bastante folha, para a mãe entender o que eles passam. Eu me imaginava mãe. E Deus foi tão bom comigo, que quando eu tive a Manu, eu cuidei dela também, no berçário. Eu fui berçarista dela, eu fui professora do pré dela. Eu acompanhei todas as fases. E eu falava para as meninas: eu sabia que eu ia viver isso. Aleluia, aleluia. Eu tinha certeza que eu ia viver isso. Aleluia. Eu confiava, mesmo nos dias mais difíceis. Eu tinha certeza que Deus não ia me abandonar. Eu tinha certeza que Deus não ia me desamparar. Eu tinha certeza, irmãos. Era algo sobrenatural dentro de mim. Eu não sabia explicar para ninguém. Eu só sabia viver. Eu só sabia sentir aquilo. E eu agradecia, eu era grata. A primeira festa eu era grata. Às vezes tinha alguma coisinha de nada. Eu era a mãe mais feliz da escola. Eu sabia tudo o que ia acontecer. Mas eu sentia aquilo como se eu estivesse vivendo assim o meu milagre. E era muito, muito bom. Isso não é porque eu sou melhor do que ninguém. Não. É porque Deus me ama da mesma forma que Ele ama você. Eu não ia falar nada disso. A minha pregação era outra, mas o Espírito Santo me levou a isso. Deus me ama da mesma forma que Ele ama você. E de repente só falta só uma coisinha. Você precisa vencer o processo. Você precisa vencer o processo. Para que os seus dias de vitória, para que os seus dias de bênção cheguem e você viva o sobrenatural. Só quem é mãe pode explicar o que eu estou falando aqui. Pode sentir. Pais também, não vamos diminuir os pais não. Os pais também. Mas a mãe é diferente. Ela gera, ela sente mexer, ela sente crescer. Faça do seu sonho, coloque ele dentro do seu ventre. Sinta o teu sonho crescer. Sinta ele desenvolver dentro de você. Sabe, nós mães esperamos 9 meses. Eu esperei 9 meses e 2 semanas para a Manu nascer. Bichinha preguiçosa. Mas eu gerei ela com tanto amor, com tanto amor. Pega teu sonho, põe aí dentro do seu ventre. Gera ele. Sinta ele desenvolvendo. Gere ele por 9 meses, por 4 meses, por 5 meses. Ore por ele todos os dias. Todos os dias. Sinta ele desenvolver, deseje ele da mesma forma que uma mãe que não podia ter filhos desejava o seu filho. Para de achar que não vai acontecer. Para de achar que você é menor da casa. Para de sentir que você não pode, que você não é capaz. Tu tem um Deus que pode todas as coisas. Tu tem um Deus que te ama acima de qualquer coisa. E só tem planos para você de vitória, de conquista. Deixa o medo para lá. Seja valente. Queira mais as coisas de Deus. Quando você começar a entender tudo aquilo que Deus tem para você, você vai parar de se achar o menos da casa. Davi era o menos da casa aos olhos humanos. Aos olhos de Deus, ele era o primeiro da casa. E muitas vezes, aos teus olhos, você é o último. Mas você não é.
Você é o primeiro aos olhos do Senhor. Deus não faz exceção de pessoas. Deus, quando Ele quer abençoar, Ele vai abençoar. Depende de mim e de você. Eu não desisti do meu sonho. Eu sou falha, sou cheia de pecados como todos os outros. Mas eu confiei e eu acreditei. Todos os dias eu olhava e falava, eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. E aconteceu.